Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa esse que é fruto de uma parceria da TV Justiça com a Rede Luiz Fábio Gomes de Ensino. Meu nome é Erivaldo da Silva Oliveira, leciono aqui na Rede Direito Constitucional e Direitos Humanos e hoje vou tratar do tema Estado de Defesa e Estado de Sítio. Nosso programa, você bem sabe, é composto de 3 blocos, presta atenção. O primeiro bloco é o tema do dia, que já foi dito, Estado de Defesa e Estado de Sítio. 20 minutos de explanação sobre o tema. Posteriormente, temos o segundo bloco, pergunta ao professor, perguntas técnicas feitas sobre o tema ministrado. E, no final, temos lá o X da questão. Questões de prova que foram escolhidas para nós comentarmos com os senhores. Vamos enfrentar, então, esse nosso programa que está tendo início agora? Meus amigos, vamos enfrentar o tema do dia, hoje versando sobre Estado de Defesa e Estado de Sítio. Importante. Os 2 temas estão previstos claramente na Constituição. Nós temos lá o Estado de Defesa no artigo 136, no artigo 140 e 141 e o Estado de Sítio do artigo 137 até o 141. Importante para nós, vamos começar com o Estado de Defesa. Aliás, antes de começar com o Estado de Defesa, normas gerais se aplicam aos 2, ou perguntas típicas de prova. Estado de Defesa e Estado de Sítio são legalidades extraordinárias temporárias. Anote. Estado de Defesa e Estado de Sítio são legalidades extraordinárias temporárias. É o nome dado pela doutrina, né? Tanto Estado de Defesa e Estado de Sítio são chamados de legalidades extraordinárias temporárias. Além disso, tanto o Estado de Defesa quanto o Estado de Sítio são criados por decreto do Presidente da República. Então, quando cai em prova, qual a espécie normativa que cria no Estado de Defesa e Estado de Sítio? Decreto presidencial, decreto do Presidente da República. Se não perguntarem isso, outra pergunta típica. Meus caros, o Estado de Defesa e o Estado de Sítio são limitações circunstanciais às emendas constitucionais ou às mudanças constitucionais. Tanto o Estado de Defesa quanto o Estado de Sítio são legalidades extraordinárias temporárias e limitações circunstanciais às mudanças constitucionais. E, importante para nós, no Estado de Defesa e no Estado de Sítio, existem restrições a direitos fundamentais, como daqui a pouco nós vamos dar uma olhadinha. Então, cuidado, hein? Decreto presidencial pode limitar direitos fundamentais, se estivermos diante ou do Estado de Defesa ou do Estado de Sítio, ok? Agora sim, feita essa introdução genérica com relação aos 2 itens, nós vamos abordar especificamente o Estado de Defesa. Então, presta atenção. O Estado de Defesa está previsto, né, a sua generalidade no artigo 136 da Constituição. Então, vou pedir licença aos senhores e vamos dar uma olhadinha no artigo 136 da Constituição, o que ele traz para nós de informação com relação ao Estado de Defesa. Então é dito assim, o Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, primeira observação, o Presidente da República, ele vai ouvir os conselhos, vai consultar tanto o Conselho da República quanto o Conselho de Defesa Nacional, ok? Ele consulta, ele continua. Decretar o Estado de Defesa. Mais uma informação importante, meus caros, presta atenção. Decreto presidencial é que vai criar o Estado de Defesa. Então, a espécie normativa, mais uma vez, que cria o Estado de Defesa é o decreto presidencial. Agora, vem comigo aqui. É dito ainda, para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave, iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Então, nessa página inicial, o que é importante para nós? Presta atenção. Meu amigo, proteger a ordem pública ou a paz social. Então, são palavras-chave que aparecem no enunciado e é um indicativo de que se está a defesa. Para proteger a ordem pública e a paz social. Vem junto comigo. Os senhores aprenderam na faculdade que o direito, né, o ordenamento jurídico, e aquele conjunto de normas jurídicas coercitivas que mantém a paz na sociedade. Mantém a ordem social. Então, o direito mantém a ordem social. Vem junto comigo. Você aprendeu que o ordenamento jurídico no país é a somatória da Constituição com as demais normas infraconstitucionais. Agora, se as pessoas, os seres humanos, começam a desrespeitar o ordenamento jurídico, isso pode causar instabilidade jurídica. Então, você me percebeu? A ordem pública e a paz social são mantidas com respeito ao ordenamento jurídico. Se as pessoas começam a desrespeitar o ordenamento jurídico, causando instabilidade jurídica, tecnicamente poderia ser utilizada o Estado de Defesa. Agora, importante,
quando há grave e iminente instabilidade institucional. Grave e iminente instabilidade institucional. Ora, grave e iminente instabilidade institucional haverá se houver um desrespeito brutal do ordenamento jurídico. Grupos sociais, grupos começam a desrespeitar o ordenamento jurídico. As polícias locais não conseguem restabelecer a ordem, nem a Polícia Civil, a Polícia Militar, nem a Guarda Civil Metropolitana. Então eu tenho grave, iminente instabilidade institucional. Os senhores entendam, grave, iminente instabilidade no país. Repetindo, existe uma ameaça à ordem pública ou à paz social. E isso pode acarretar o quê? Grave, iminente instabilidade institucional. Apareceu isso no enunciado de prova, meu amigo, está a defesa. Mas ainda continua a Constituição. Ou calamidades de grandes proporções da natureza. Então presta atenção. Quando se fala em calamidades de grandes proporções da natureza, um fenômeno anormal da natureza, maremoto, tsunami, a seca durante um período muito grande, esses fenômenos anormais da natureza, presta atenção, de per si, ou seja, sozinhos, não autorizam o estado de defesa. Então tenho que ter esses fenômenos aliados, esses fenômenos anormais da natureza, aliados à instabilidade do país, do Estado, e também à ameaça à ordem pública, à paz social. Para nós, não se esqueça, num concurso público, na prova da ordem, o estado de defesa é utilizado quando houver ameaça à ordem pública, à paz social, grave, iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Tudo isso junto, claramente, é estado de defesa. Agora, em concursos difíceis, o que pode ser dispensado, pode ser prescindível, dispensado? O evento da natureza, calamidades de grandes proporções da natureza, eu posso dispensar, posso retirar. Aqui para nós, importante, o estado de defesa está previsto no artigo 136 da Constituição. Ameaça à ordem pública, à paz social, grave e iminente instabilidade no país, no Estado, e calamidades de grandes proporções da natureza. Essa última parte pode ser dispensada. Agora, acabou? Não. Como é que é o procedimento? O procedimento está previsto na Constituição. Agora vem comigo, quer ver? Primeiro passo, o presidente da República vai ouvir dois conselhos, tanto o Conselho da República quanto o Conselho de Defesa Nacional. Ele tem que ouvir os dois conselhos. São órgãos de consulta, ele não precisa obedecer. Ele tem que ouvir os dois conselhos, não precisa obedecer. Depois que ele ouvir os conselhos, qual o segundo passo? Presta atenção. Ele irá decretar o estado de defesa. O presidente da República decreta o estado de defesa. E depois, será que ele tem que submeter isso ao Congresso Nacional? Será que o Congresso Nacional tem que confirmar isso? Ora, quem diz isso para nós é a própria Constituição. Então, presta atenção, eu vou lá novamente. O artigo 136 já fala lá do estado de defesa. Agora, essa questão de submeter o estado de defesa ao Congresso Nacional, eu percebo um pouquinho mais adiante, lá, importante para nós, não se esqueça, o artigo 136, ele tem parágrafos, ok? E depois de eu ler os parágrafos do artigo 136, eu tenho que ir para o artigo 140 e 141. Por quê? Lá no artigo 140 e 141, eu tenho lá as disposições gerais que se aplicam ao estado de defesa, ok? Então, no estado de defesa, eu tenho lá a situação que autoriza no caput. Depois, seguindo uma ordem um pouquinho mais didática, no parágrafo 1º, eu tenho lá o tempo de duração. Daqui a pouco eu falo do Congresso Nacional. O tempo de duração do estado de defesa. A Constituição diz para nós? Diz, agora presta atenção, o decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes. Quer dizer que o decreto presidencial pode restringir direitos. Isso. Então é dito lá no inciso 1º. Quais direitos podem ser limitados? Pergunta típica de prova. Quais direitos podem ser limitados no estado de defesa? Diz lá. Restrições aos direitos de reunião, ainda que exercido no seio das associações. Sigilo de correspondência, sigilo de comunicações telegráficas e telefônicas. E lá, no inciso 2º do parágrafo 1º, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes.
Meus caros, presta atenção. Quer dizer, professor, que a Constituição diz quais são os direitos fundamentais que podem ser limitados no estado de defesa? Sim. E não se esqueça, o direito de reunião pode? Sim. Sigilo de correspondência? Pode? Sim. Sigilo de comunicações telegráficas e telefônicas. Perceba que nas 3 situações eu estou mexendo com a informação. Eu não vou deixar de disseminar as informações contrárias ao nosso Estado de Direito. Eu vou limitar os insurgentes. Agora presta atenção. Limitações que podem ser criadas por decreto? Isso. Agora vem junto comigo aqui. Diz assim, parágrafo 2º. O tempo de duração do decreto do Estado de Defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Presta atenção, meus amigos. Quer dizer que o prazo máximo do Estado de Defesa seria, no máximo, 30 dias, prorrogados mais 30. Vem junto comigo. Amigo, quer dizer que o decreto presidencial que cria o Estado de Defesa vai vigiar, vai existir por, no máximo 60 dias. Ok? Não mais de 30 dias prorrogáveis uma vez. 30 mais 30, no máximo 60 dias. Quer dizer que, com relação ao Estado de Defesa, eu tenho limitações a direitos, sim. Por decreto presidencial, sim. Por um prazo determinado. Ok? Mas é só isso? Não, presta atenção, tem mais coisa. É dito também para nós, no parágrafo 3º, o seguinte: na vigência do Estado de Defesa, a prisão por crime contra o Estado, porque é um crime político, né? Se o Estado de Defesa, você está se insurgindo contra o Estado constituído. Então é um crime político. Diz assim, será por escrito, né? Comunicado imediatamente ao juiz competente, que a relaxará. Se não for legal, facultado ao preso requerer o exame de corpo de delito à autoridade policial. Meus amigos, o executor tem que dizer por que está prendendo o indivíduo e tem que fazer exame de corpo de delito. E lembrem-se, ele é um preso que cometeu um crime político e, como tal, não vai se misturar com os demais presos. É óbvio que tem que fazer o exame de corpo de delito. Acabou? Não. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. A autoridade policial tem que dizer como é que está o preso. Presta atenção. Vocês têm acompanhado algumas manifestações pacíficas lá em Cuba. E o pessoal prende os indivíduos e levam para a carceragem. Esse seria um caso típico, né, de levar um indivíduo que cometeu um crime político. Então, aqui no nosso país, se grupos se insurgissem contra o Estado constituído, e se fosse algo grave que as polícias locais não conseguissem controlar, poderia ser decretado essa defesa. E nesse caso, a prisão seria a prisão política. E o preso político teria lá sua identificação, e seria feito seu exame de corpo de delito. E deveria ser comunicado à autoridade judicial, que o Poder Judiciário continua existindo no estado de sítio. Diz assim, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Tem um prazo de 10 dias para prisão. E, além disso, tem que ter a anuência do Poder Judiciário. Então, presta atenção, no estado de defesa, continua existindo o Poder Judiciário, questão típica de prova. E aí continua, né, parágrafo 4º. Decretar o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro do prazo de 24 horas, aqui é importante que eu tinha falado lá do Congresso, né? Submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Então, presta atenção, o Congresso Nacional, ele tem que confirmar o Estado de Defesa, o decreto presidencial que criou o Estado de Defesa. E essa confirmação é o chamado controle político. Se ouvirem falar em controle político do Estado de Defesa, é isso. O Congresso Nacional tem que confirmar o decreto criado pelo Presidente da República. Acabou? Não, presta atenção. Diz assim, se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. Se houver recesso, o Congresso tem que voltar a trabalhar para deliberar com relação ao decreto presidencial que criou o Estado de Defesa. Aí vem lá, por último, as penúltimo. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro do prazo de 10 dias contados do seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o Estado de Defesa. Meu caro, presta atenção. Quer dizer que, se for decretado o Estado de Defesa, o Congresso tem que ficar funcionando. Isso porque ele vai ficar continuamente avaliando o que acontece lá com relação ao decreto presidencial. Diz o parágrafo 7º. Rejeitar o decreto, cessa imediatamente o Estado de Defesa. Rejeitar o decreto, cessa imediatamente o Estado de Defesa. Então, presta atenção aqui. De modo bem simples. O Estado de Defesa, eu tenho uma situação prevista na Constituição. Grave insegurança jurídica, né? Ameaça à ordem pública, à paz social,
grave iminente instabilidade institucional, calamidades de grandes proporções na natureza. Acontecendo isso, o presidente da República ouve o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Depois ele decreta. Esse decreto será submetido ao Congresso Nacional, que por maioria absoluta vai deliberar, confirmando ou não. Se confirmar, continua persistindo o decreto presidencial. Se rejeitar, cessam imediatamente os efeitos. Para fechar o tema, presta atenção. Direitos fundamentais podem ser limitados? Sim. Direito de reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicações telegráficas e telefônicas. Esses direitos podem ser limitados por decreto presidencial, nessa situação do Estado de Defesa. Ok? Então o Estado de Defesa já caiu várias vezes em prova. Mas nós nos comprometemos a falar também do Estado de Sítio. Presta atenção. O Estado de Sítio está previsto do artigo 137 até o artigo 141. E lá no caput do 137, diz lá a autorização que autoriza o Estado de Sítio. Diz assim, ó. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio, nos casos de... Então já tem uma diferença. O presidente tem que pedir a autorização para o Congresso Nacional para depois decretar o estado de sítio. Você entendeu? Meu amigo, então tem uma diferença. No estado de defesa, ele verifica a situação, ouve os conselhos, decreta. Presta atenção. No estado de sítio, ele verifica a situação, pede autorização para o Congresso Nacional. Ok? Vai ouvir os conselhos? Também, ele tem que ouvir os conselhos, mas ele pede autorização antes de decretar. Estado de defesa, ouve os conselhos, decreta. Estado de sítio, ouve os conselhos, pede autorização para o Congresso e depois ele decreta. Então tem essa inversão. Ele diz assim, ó, nos casos de 1. Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. 2. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então, presta atenção. Quer dizer que são duas situações distintas para o estado de sítio. Existe a ineficácia do estado de defesa. Ocorrendo a ineficácia do estado de defesa, haverá a decretação do estado de sítio. Ineficácia do estado de defesa. Transformação do estado de defesa em estado de sítio. Agora, é importante, pode cair em prova, comoção grave de repercussão nacional. Comoção grave de repercussão nacional. É algo interno, é a mesma situação. Ou ineficácia dessa defesa, ou comoção grave de repercussão nacional. Ok? Agora, importante, existe uma segunda situação que autoriza o estado de sítio. E a segunda situação é resposta a uma agressão estrangeira, em caso de guerra. Guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então, nós vamos nos defender. E vai ser criado o quê? O estado de sítio. Importante. São duas situações distintas para o estado de sítio. Vem aqui comigo. Ou ineficácia da defesa, também chamado de comoção grave de repercussão nacional, ou guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Nesses dois casos, vai ser decretado o estado de sítio. Tem diferença? Acabamos de falar para vocês. No estado de sítio, o presidente ouve os dois conselhos, pede autorização para o Congresso, isso é chamado de controle político prévio, e o Congresso Nacional, por maioria absoluta, vai autorizar que o presidente decrete o estado de sítio. Ok? Controle político prévio. Depois disso, o presidente vai fazer o quê? Vai decretar. Ele decreta, então ele pede autorização, depois decreta. Mas acabou o controle político? Não, meus caros. Haverá ainda o controle político concomitante, você entenda, ao mesmo tempo, e também o controle político sucessivo. No final, o presidente da República tem que relatar o que aconteceu durante o estado de sítio. Agora, isso também ocorre também, professor, lá no estado de defesa? Sim, essa é a pegadinha de prova. Presta atenção. Esse controle político concomitante significa ao mesmo tempo. E o controle político sucessivo, no final, o presidente tem que relatar através de mensagem ao Congresso. O que aconteceu durante o estado de defesa, estado de sítio, devem ser feitos. Professor, resume para mim. Então, presta atenção. Tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio, o presidente da República, vai decretar, esse decreto vai ter um controle político feito pelo Congresso Nacional. Nos dois casos, tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio, existe o controle político concomitante, significa ao mesmo tempo. Entenda, 5 membros da mesa do Congresso Nacional
irão acompanhar em loco o que está acontecendo naquela região ou no próprio país inteiro, né? Atuação das Forças Armadas. Controle político concomitante. Importante. Também existe o controle político sucessivo. No final, tanto do Estado de Defesa quanto do Estado de Sítio, o presidente da República tem que relatar, através de uma mensagem ao Congresso, o que ocorreu tanto no Estado de Defesa quanto no Estado de Sítio. Quer dizer que nessas duas situações, Estado de Defesa e Estado de Sítio, tem controle político concomitante, controle político sucessivo. Professor, faça um resuminho geral dos dois temas para a gente ficar bem clarinho na minha mente e eu não ter problema no concurso, na prova da ordem. Vem junto comigo, ó. Meus amigos, foi dito para os senhores que o Estado de Defesa é usado quando eu tenho uma situação interna. Se recordam? Ameaça à ordem pública ou à paz social, grave e iminente instabilidade institucional ou calamidades de grandes proporções da natureza. Ok? Importante. O Estado de Sítio, existe a ineficácia do Estado de Defesa, entenda também comoção grave de repercussão nacional ou resposta à agressão armada estrangeira, caso de guerra. Ok? Dois casos distintos. Agora presta atenção. No Estado de Defesa, o presidente da República ouve os dois conselhos, Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, depois ele decreta e submete esse decreto ao controle político do Congresso Nacional, que irá fazer o controle político concomitante, ao mesmo tempo, ok? E o controle político sucessivo. E é óbvio que você sabe que o Congresso tem que confirmar o decreto presidencial que criou o Estado de Defesa, ok? A ordem seria ouvir os dois conselhos, decretar, submete esse decreto ao Congresso, que por maioria absoluta vai confirmar, depois, controle político concomitante e controle político sucessivo, ok? Agora, e no Estado de Sítio, presta atenção, o presidente da República ouve os dois conselhos, pede autorização, depois decreta, controle político concomitante, controle político sucessivo, ok? O tema é um tema muito importante e a gente implora para vocês, com relação aos dois temas, Estado de Defesa e Estado de Sítio, leiam os artigos 136 até o artigo 141. Com isso, esgotamos o primeiro tempo, primeiro bloco, vamos ao segundo bloco, pergunte ao professor. Queridos amigos, chegamos ao segundo bloco, pergunte ao professor. Perguntas feitas sobre o tema ministrado e que podem ajudar vocês numa prova de primeira fase ou de segunda fase de um concurso público na própria prova da ordem, tá? Vamos enfrentar a primeira pergunta? Professor, qual espécie normativa cria o Estado de Defesa e o Estado de Sítio? Meus caros, a espécie normativa que cria o Estado de Defesa e o Estado de Sítio é o decreto presidencial. Então, não se esqueça, decreto do presidente da República é a espécie normativa que irá criar o Estado de Defesa e o Estado de Sítio. Muito importante, tanto o Estado de Defesa, quanto o Estado de Sítio, quanto a própria intervenção federal, são criadas por decreto do presidente da República. As três espécies, intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio, essas três situações jurídicas são criadas por meio de decreto do presidente da República. Decreto esse, por ele assinado. Por quem? Pelo presidente da República. São três situações conhecidas como legalidades extraordinárias, temporárias, que se materializam por meio de decreto do presidente da República. Vou repetir. São três situações chamadas de legalidades extraordinárias, temporárias e que se materializam por meio de decreto presidencial. Pensemos então a primeira questão. Vamos à próxima. Professor, existe pena de morte no direito brasileiro? Meus caros, a pergunta é interessante, né? Se existe pena de morte no direito brasileiro. A resposta é afirmativa. Apesar do pessoal discordar, a resposta é afirmativa. E presta atenção. Meus caros, existe pena de morte no direito brasileiro e ela só pode ser criada no caso do Estado de Sítio com relação a uma guerra declarada, ok? Não era um caso interno, com relação à guerra declarada. Presta atenção. A nossa Constituição traz essa informação lá no artigo 5º, inciso 47, a linha A. E vou tomar de licença vocês, nós vamos dar uma olhadinha. Artigo 5º, inciso 47, a linha A. Diz assim, inciso 47, a linha A. Não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Então está dito, só em caso de guerra declarada, e perceba, quando você fala em guerra declarada, pessoal, é sinal que envolve o nosso país e um outro país, ok?
E essa guerra declarada vai se externar por meio de decreto presidencial, porque é dito lá no artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República. Inciso 19. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizada pelo Congresso Nacional ou referendado por ele quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas. E nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Então, para nós, meus caros, a pena de morte, presta atenção, existe se for decretado o estado de sítio. Agora, não se esqueça, tem que ser a decretação do estado de sítio no caso de guerra declarada, ou também cai em prova, resposta à agressão armada estrangeira. Agora, se o examinador for do mal, o examinador é do mal, ele pode perguntar para vocês assim, em situação de beligerância entre um outro país e o Brasil, pode? Pode. Meus caros, situação de beligerância é a mesma coisa que guerra externa, tá? Resposta à agressão armada estrangeira. Então, para nós, o que é muito importante, você não pode errar em prova. Meu caro, pena de morte no Brasil só em caso de guerra declarada. Guerra declarada esta, sim, vai ser decretado o estado de sítio. Decreto de quem? Do presidente da República. E muito importante, nesse caso, aplica-se o Código Penal Militar, que estabelece os tipos penais que prevêem, estabelecem a pena de morte. Utiliza-se o Código Penal Militar. Agora, importante, mais uma vez, pena de morte só em caso de guerra declarada e na vigência de um decreto que estabelece o estado de sítio. Muito importante, não existe pena de morte naquele caso do estado de sítio de comoção grave de repercussão nacional ou ineficácia do estado de defesa. Essa situação é uma situação interna, nesse caso não tem pena de morte. Então, pena de morte só em caso de guerra declarada na vigência do estado de sítio, sendo aplicado o Código Penal Militar, ok? Crimes de auto-traição prevê a pena de morte, por exemplo, ok? Vamos enfrentar a próxima questão? Professor, existe prazo de duração para o estado de defesa e estado de sítio? Muito bem, prazo de duração, sim, vimos no primeiro bloco, né? Meus amigos, no caso do estado de defesa, o prazo, como nós tínhamos visto, não mais de 30 dias, sendo prorrogado uma vez. Estado de defesa, não mais de 30 dias, sendo prorrogado uma vez. Quer dizer, posso até 30, por mais 30, no máximo 60 dias. No máximo 60 dias. Estado de defesa. Agora, presta atenção. E no estado de sítio? Meu caro, no estado de sítio, temos duas situações diferentes, ok? No caso do estado de sítio, por ineficácia do estado de defesa. Então, no caso do estado de sítio, por ineficácia do estado de defesa. Nesse caso, o prazo do estado de sítio é não mais de 30 dias a cada vez. Não mais de 30 dias a cada vez. Vou repetir. A situação é estado de sítio. Criado por quê? Porque foi ineficaz o estado de defesa ou é uma comoção grave de repercussão nacional. Nesse caso, o estado de sítio vai viger por não mais de 30 dias a cada vez. Porém, se for o estado de sítio no caso de guerra declarada, meus amigos, não há prazo previsto na Constituição. Decreta-se uma vez e vai viger até ultimar a guerra, até a celebração da paz. Não se esqueça, no estado de sítio, em caso de guerra declarada, decreta-se o estado de sítio, ele vai viger enquanto perdurar a guerra, ok? Acabou a guerra, finalizou o estado de sítio, ok? Lógico que acaba a guerra com a celebração da paz. Pergunta inteligente, vamos ver a próxima. Professor, quais direitos podem ser limitados no estado de sítio quando o conflito é interno? Então, meus caros, se eu tenho um estado de sítio, no caso interno, entenda, ineficácia do estado de defesa ou comoção grave de repercussão nacional, estado de sítio no caso interno.
As situações que são listadas, previstas na Constituição, são aquelas que podem ser implementadas aqui. As restrições de direitos estarão previstos lá na Constituição, especificamente no artigo 139. Quer ver? Vamos lá checar o artigo 139 da Constituição. O que diz para nós? O artigo 139 diz assim: estado de sítio. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1º, entenda aquele caso interno, ineficácia do estado de defesa, poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Quais medidas podem ser tomadas? Quais situações podem ser previstas? Diz assim: 1. Obrigação de permanência em localidade determinada. Então, presta atenção. Meus amigos, certa região o indivíduo vai ter que ficar ali? Isso. É uma espécie de cerceamento de ir e vir em certa região. Somente poderão circular nos bairros A, B, C, nos estados A, B, C. Isso. Então, posso limitar? Sim, para a segurança do nacional, da própria pessoa que esteja aqui no nosso país. Isso no inciso 1º, presta atenção. Inciso 2º, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Então, meu caro, quem for preso cometendo um crime contra o nosso Estado vai ser segregado, vai ficar preso em local distinto dos presos comuns. Então, essa é uma limitação, óbvio, não vou misturar, porque eles são presos políticos que estavam querendo derrubar o governo constituído. Então, vão ficar separados, mas vai ter sua prisão decretada, ok? Depois, 3. Restrições relativas à inviolabilidade, à correspondência, ao sigilo das comunicações e à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Está sendo limitado às comunicações, correspondência. Quer dizer que podem ser abertas as cartas? Sim. Pode haver limitação às informações que são veiculadas? Sim, meu chapa. Professor, quer dizer que no estado de sítio eu vou restringir as informações para não explodir ainda mais o movimento contrário ao governo? Perfeitamente. Só isso? Não, tem mais. Diz lá. 4. Suspensão da liberdade de reunião. Opa! Meus amigos, já tínhamos visto isso antes. Lá no estado de defesa já tinha restrição ao direito de reunião. Quer dizer que posso limitar o direito de reunião? Sim, para evitar que os insurgentes mantenham contato e incendeiem ainda mais essa rebelião que está acontecendo no nosso país, ok? Posso limitar correspondência, comunicações telegráficas, telefônicas e também o direito de reunião, igualzinho ao que acontecia com relação lá ao estado de defesa. Continua. Depois, vem lá. Busca e apreensão em domicílio. Meus caros, é possível realizar a busca e apreensão em domicílio? Sim. Na vigência do estado de sítio? Sim. Por quê? Eu vou perseguir os indivíduos que querem desestabilizar o nosso país. Busca e apreensão em domicílio. Daí continua. Intervenção nas empresas e serviços públicos? Sim. Pode ser realizada intervenção na Eletropaulo, na Sabesp, nas várias empresas de telefonia, de saneamento básico, para manter a ordem constitucional, para limitar benefícios dados ao inimigo que pode ser interno ou até externo. Aí continua, requisição de bens. Pode haver a requisição de bens que estão objeto de atuação na defesa do nosso Estado. Requisitar bens. O Estado pode fazer isso. Então perceba que eu estou lendo o artigo 139. Restrições aos direitos previstos naquela situação do estado de sítio por comoção grave de repercussão nacional. É o caso interno. Perceba que em caso de guerra, estado de sítio por conta de guerra, não há estabelecimento de restrições expressas. Quer dizer que pode isso e muito mais? Sim, e como vimos, inclusive a pena de morte é possível. Mas lembre-se, em caso de guerra declarada, não na situação interna, em caso de guerra declarada. Então, para a gente fechar, ficou assim, presta atenção. Meus amigos, com relação ao estado de defesa, podem ser limitados no estado de defesa. Direito de reunião, sigilo de correspondência e comunicações telegráficas e telefônicas. Reunião, sigilo de comunicações telegráficas e telefônicas, isso. E o sigilo de correspondência? Perfeitamente. E no estado de sítio? Presta atenção. Naquele caso interno, ineficácia do estado de defesa, esses mesmos direitos e outros mais, como acabamos de ver. Importante, leia o artigo 139, que é o estado de sítio naquele caso interno. Por quê? Em caso de guerra, pode inclusive a pena de morte, como tínhamos visto.
Vamos ver a próxima pergunta? Professor, é possível censura no Brasil? Meus caros, a censura no Brasil é possível? Sim. Presta atenção. Quando se fala em censura, você vai limitar o acesso às informações que são veiculadas. Censura pode ser uma censura prévia, você vai submeter o texto a um censor que poderá autorizar ou não a divulgação desse texto. Censura prévia. Pode haver também a censura concomitante. Ao mesmo tempo que está sendo divulgado o programa, as informações, o censor vai lá, vamos parar, parou, porque vocês infringiram termos da nossa Constituição. Entenda, censura concomitante. Poderá também haver a censura posterior. O filme, o programa já foi divulgado e não poderá ser repetido. Então, meus caros, está bem claro que a censura é um filtro, uma restrição à liberdade de informações. E isso, presta atenção, você percebe claramente em países como Cuba, como China, que cerceiam as informações das pessoas. Recentemente você tem visto aí, você acompanhou o caso daquela blogueira cubana que teve lá impedidas suas divulgações, suas manifestações contrárias ao regime castrista. Agora, lá é um regime ditatorial, como também é na China. Então lá a censura é algo corriqueiro, algo normal. Agora, em nosso país, nós vivemos uma plena democracia, respeito à Constituição e às leis. Mas censura seria possível? Sim, censura seria possível nesse caso de estado de sítio. Então, nesse caso de estado de sítio, pode haver censura. Por quê? Eu quero minimizar, limitar as informações entre os insurgentes, entre aquelas pessoas que não querem mais ficar no Estado Democrático de Direito como o nosso. Importante, onde está na Constituição? Nós vamos ver, e está lá no artigo 139. No artigo 139 está dito, no inciso 3º, presta atenção, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, e importante, aqui vem a censura, ó, e a prestação de informações e a liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa, entenda, posso censurar os meios de comunicação, radiodifusão e televisão, imprensa escrita, televisionada ou através de rádio. Importante para nós, meu caro, isso, a censura, só é admitida no estado de sítio. Intervenção federal? Não. Estado de defesa? Não. Só no estado de sítio. Então, muito nos admira que algumas vezes, alguns governos queiram limitar as informações, censurar. Não pode, porque censura só em caso de estado de sítio. Ok? Agora, presta atenção de tudo o que foi dito. Meus amigos, é muito importante. Tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio são situações anormais, que eu só vou utilizar para restabelecer a ordem constitucional. Importante, os três institutos, presta atenção, a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio, mais uma vez, só devem ser utilizados para restabelecer a ordem constitucional. Foi dito para os senhores, tanto a intervenção federal, o estado de defesa quanto o estado de sítio, são três situações que, se ocorrerem, não autorizam a mudança da Constituição. Importante, intervenção federal, estado de defesa e sítio, se ocorrerem, não pode ser modificada a Constituição. E não se esqueça que as três situações são criadas por decreto do Presidente da República. No nosso programa de hoje, nós tratamos especificamente tanto do estado de defesa quanto do estado de sítio. Agora, tem distinções bem claras? Obviamente que tem, presta atenção. No estado de defesa, existe uma situação clara de envolvimento interno. Comoção, não é comoção não, é aquela questão interna. Estado de defesa é algo interno, meu amigo. Ah, professor, quer dizer que ameaça a ordem pública, a paz social? Isso. Grave e iminente instabilidade no nosso país institucional? Sim. E também pode ocorrer, junto com isso, calamidades de grandes proporções da natureza, grandes proporções, algo anormal, que vai autorizar essa situação? Sim, mas presta atenção. Somente se as pessoas, os seres humanos, por conta desse fenômeno natural, teve um terremoto, um maremoto, começam a furtar, roubar, desestabilizar o nosso país e não conseguem ser impedidas pelas polícias locais. As polícias locais não conseguem restabelecer a ordem.
Ah, por isso eu vou ter o decreto presidencial criando o estado de defesa? É, para restabelecer o respeito à ordem constitucional. É um problema interno. Você recorda o procedimento? O presidente da República ouve o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, depois ele decreta, submete esse decreto ao Congresso Nacional, que por maioria absoluta pode confirmar o decreto. Depois haverá o controle político concomitante, 5 membros da mesa do Congresso Nacional irão fiscalizar na área local o que está acontecendo com relação ao estado de defesa. E no final, o presidente da República tem lá que elaborar um relatório, né, uma mensagem contando o que aconteceu durante o estado de defesa. Isso é o famoso controle político sucessivo. Isso com relação ao estado de defesa. Acabou? Não. Meus caros, tem também o estado de sítio. O estado de sítio tem duas situações bem distintas, né? Aquela comoção grave de repercussão nacional ou ineficácia do estado de defesa e também o caso de guerra declarada. Agora, presta atenção. Nas duas situações, o presidente da República vai ouvir os dois conselhos, Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Agora, presta atenção na diferença. Ele tem que pedir autorização ao Congresso Nacional para decretar o estado de sítio. Tem que pedir autorização ao Congresso Nacional. É o controle político prévio. O Congresso Nacional autorizou o presidente da República. O que ele tem que fazer? Presta atenção. Ele vai decretar o estado de sítio. Agora, tem diferenças, se recordam? Nos dois casos do estado de sítio, haverá controle político concomitante, 5 membros da mesa do Congresso Nacional vão fiscalizar, verificar o que está acontecendo lá, com relação à implementação do estado de sítio, e também haverá o controle político sucessivo. O que significa isso? No final, o presidente da República vai relatar, através de mensagem, o que aconteceu durante o estado de sítio. Agora, tem diferença no estado de sítio? Sim. Naquele caso interno, não mais de 30 dias a cada vez. Ou, naquele caso de guerra declarada, decretou uma vez, não tem prazo previsto. E com relação aos direitos que podem ser limitados, não se esqueça, estado de sítio no caso interno, estado de sítio no caso interno, é importante. Os direitos que podem ser limitados estão descritos no artigo 139 da Constituição. E no estado de sítio por conta da guerra declarada, não há limitações expressas. Então, a gente parte da premissa que serão aqueles mesmos do estado de sítio, no caso interno, e outros mais, inclusive a pena de morte. Não se esqueça, pena de morte só é possível em caso de guerra declarada. Decretado o estado de sítio em caso de guerra declarada, será possível a pena de morte. E a censura é possível? Censura é possível no estado de sítio apenas. Dentro da normalidade, não é possível a censura. Não se esqueçam de ler do artigo 136 até o artigo 141 com relação aos dois temas. Vamos enfrentar agora o próximo bloco, é o X da questão. Vamos lá até o próximo bloco, X da questão. Muito bem, meus amigos, vamos enfrentar agora o terceiro bloco, que é o X da questão. Perguntas técnicas sobre o tema que foi ministrado. Vamos ver a primeira questão? Olha na tela, veja lá que bacana. OAB CESP 2008-3. Acerca do estado de defesa e das instituições democráticas, assinale a opção correta. Daí está dito a letra A na sua tela. Se o estado de sítio for decretado durante o recesso parlamentar, caberá ao presidente da República convocar extraordinariamente o Congresso Nacional. Meus caros, aqui para nós, nessa letra A, há um equívoco com relação a quem deve convocar. É o presidente do Senado que o convoca, ok? Então essa letra A está equivocada, a letra A está errada, porque a convocação deve ser feita pelo presidente do Senado Federal e não o presidente da República. Ok? Coloca outra vez, por favor, a questão na tela, para a gente mostrar para eles. Meus amigos, a letra A, então, está equivocada e o fundamento é o artigo 138, parágrafo 2º, ok? Artigo 138, parágrafo 2º. É o presidente do Senado que o convoca, ok? Letra A está equivocada. Já que está na tela, veja a letra B aí. Olha a letra B. O estado de defesa deve ser decretado quando houver declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Vem para cá, meu caro. Nós acabamos de ver que nesse caso, de ineficácia do estado de defesa ou
caso de guerra declarada, não é estado de defesa, é estado de sítio. Volta outra vez a telinha lá, a letra B. Veja lá, a letra B, olha lá. Ó, letra B, está dito lá. O estado de defesa deve ser decretado quando houver declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Meus caros, vem aqui. Se é caso de guerra, não é estado de defesa, é estado de sítio. Concordam comigo? Quer dizer que essa letra B está errada. A letra B está errada. Por quê? É caso de estado de sítio, não de estado de defesa. Ok? Vamos enfrentar a letra C de campeão? Vai aparecer na tela a letra C de campeão. Vejam lá. Tanto no estado de defesa quanto no estado de guerra, as atividades parlamentares do Congresso Nacional devem permanecer suspensas. Não, meu caro. Vem para cá. Meus amigos, o Congresso Nacional tem que funcionar. Tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio. Se for decretado, eles têm que funcionar. E os fundamentos estão lá. Artigo 136, parágrafo 6º, para o estado de defesa. Artigo 138, parágrafo 3º. Quer dizer que eles têm que ficar funcionando? Tem que ficar funcionando. Portanto, presta atenção, essa letra C está equivocada, está errada. Eles têm que permanecer funcionando, não pode ficar descansando, porque é uma situação que atinge todo o nosso país. Eles têm que ficar funcionando. Vamos enfrentar então agora a letra D? Vamos ver a letra D que vai aparecer na tela de vocês? Veja a letra D, está bonitinha, olha lá, é extensa, mas pelo jeito essa é a correta. Vamos devagarzinho, veja lá. A decretação do estado de defesa é autorizada para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Meu amigo, vem aqui. Esse é o texto do artigo 136, caput da Constituição. Pegaram o texto, copiaram e colaram na sua provinha. Essa letra A, D de dado, está correta, porque é o texto expresso do artigo 136 da Constituição. Você percebeu que é uma questão técnica e difícil, que envolve tanto estado de defesa quanto estado de sítio, e que já foi objeto de pergunta de prova? Questão difícil, né? Vamos enfrentar então agora a segunda questão que nós separamos para vocês? Vejam lá a próxima questão que vai aparecer na sua tela agora. Veja lá, questão bem recentinha, muito recente, muitíssimo recente, da última prova inclusive. Vamos ver lá. Diz assim: assinale a opção correta com base no que dispõe a Constituição Federal acerca do estado de defesa. Então aqui, meu amigo, vem para cá. Ó, quer dizer que era uma questão tratando especificamente do estado de defesa, que você deveria ter lido o artigo 136, 136 e 140 e 141 para responder essa questão com tranquilidade. Como nós conversamos no bloco inicial, vamos ver agora com profundidade essa letra A, se a letra A está correta. A questão envolve estado de defesa. Letra A, vamos ver outra vez. Olha a letra A na sua tela. Diz assim: o preso ficará incomunicável durante a vigência do estado de defesa. Meus caros, aqui entre nós, essa alternativa está equivocada. Ele não vai ficar incomunicável. Ele continua podendo se comunicar com seus familiares, com o seu advogado. Ele não fica incomunicável. Isso é o texto expresso, aqui comigo, ó, do artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição. Ele pode manter, ele não vai ficar incomunicável. Ele vai manter contato com os familiares e com o seu advogado, ok? O próprio membro do Ministério Público vai ter contato com ele, o próprio juiz, etc. Então essa letra A está, entre nós, equivocada, porque contraria o texto da Constituição. Vamos ver a letra B de bola? Como é que é a letra B? Veja, vai aparecer na sua telinha, a letra B, olha lá. Letra B. Letra B diz assim: o tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Vem para cá, meu caro. Nós tínhamos visto isso no primeiro bloco, foi até a leitura que eu fiz para vocês. Essa letra B está corretíssima. Não mais de 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez. Quer dizer, 30 mais 30, no máximo 60 dias.
E essa afirmação está de acordo com o parágrafo 2º do artigo 136 da Constituição. Parágrafo 2º do artigo 136 da Constituição. Portanto, essa letra B está correta. A letra B está correta porque é o texto expresso da Constituição. Vamos ver o que está errado na letra C e na letra D? Vamos ver? Vai aparecer na telinha de vocês a letra C de campeão. O que está errado aí? Veja lá na letra C. Quando cessar o estado de defesa, cessarão também seus efeitos, não sendo os seus executores responsabilizados pelos ilícitos cometidos. Meu amigo, vem para cá. O indivíduo cometeu um ilícito durante essa defesa. Ele não vai ser punido? É lógico, está errado isso aí. Essa alternativa C está equivocada. Por que ela está equivocada? Porque ela contraria o artigo 141 caput da Constituição. Os indivíduos que cometerem ilícitos na vigência do estado de defesa e do estado de sítio devem ser responsabilizados. Letra C está equivocada. Vamos ver a letra D, que vai aparecer na sua tela aí, letra D. Letra D está lá. Haverá supressão do direito de reunião durante a vigência do estado de defesa. Haverá supressão do direito de reunião durante a vigência do estado de defesa. Meus caros, vem para cá. Em uma prova é perigoso, porque colocaram supressão. E o tema não é supressão. Poderá haver a suspensão. Quer dizer que pode haver a suspensão do direito de reunião e não a supressão. Isso está dito claramente no artigo 136, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A. Pode haver suspensão e não supressão. Quer dizer, professor, numa prova do CESP, recentemente, caiu o tema Estado de Defesa? Sim, é uma questão só dela, ok? Quer dizer, professor, que a letra correta seria a letra B de bola? Sim, por quê? Presta atenção. A letra A, aqui, estava equivocada. A letra C, equivocada. A letra D, equivocada. Qual que sobrou? A letra B de bola, que é a correta. Vamos colocar novamente a letra B, para a gente fixar o conhecimento? Vai aparecer novamente a letra B de bola. Veja aí, essa era a correta. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Meus caros, muito bem, olha para cá. Quer dizer que, com relação a estado de defesa, os senhores devem ler do artigo 136, o artigo 136 e artigos 140 a 141. Perfeito. Com relação ao estado de sítio, vocês devem ler do artigo 137 até o artigo 137 até o artigo 141. Professor, quer dizer que nos dois casos, tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio, eu tenho que ler os artigos 140 e 141? Sim, porque tratam de normas gerais que se aplicam aos dois institutos, ok? Para mim foi uma honra e privilégio, espero que você tenha aproveitado. Mande e-mail para nós, provafinal@lfg.com.br. Um abraço, pessoal da técnica, até mais, continue estudando que vai dar tudo certo. Tchau.